para outros também foi um ano de grandes conquistas. E nós estamos aqui para reconhecer que tudo é de Deus e tudo é para Ele. Todo louvor e toda glória seja dada ao nosso Deus. Então, não participe desse culto, né, assistindo a nossa gratidão. Agradeça também pelo que Deus tem feito na sua vida. Inclusive o presbítero Gesso lembrou aqui uma coisa muito importante, irmãos. Nós saímos de um período muito difícil, né, meus irmãos? De enfermidades, de mortes, né? E que abateu muita gente. E nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então agradeça pela sua vida, agradeça pelo dom da vida que Deus te deu. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós iremos ler do versículo de número 28 até o versículo de número 31. Essa será a última passagem que nós meditaremos nesse ano. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 28 até o versículo de número 31. Esse ano de 2023 certamente será um ano que precisaremos muito do poder de Deus. E essa passagem é uma passagem que nos lembra que quando nós estamos fracos é que somos fortes. Que temos o Deus que é todo poderoso, o Deus que não se cansa, o Deus que não se fadiga, o Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Então nós vamos refletir aqui nessa passagem. Diz assim, observe o texto, Isaías 40, versículo 28 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos repetir todos juntos? Eu queria agora que você olhasse para o texto do telão, o versículo de número 31. Vamos repetir todos juntos esse texto? Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Feche seus olhos mais uma vez. Meu Pai, diante da Tua presença, rogamos nesse momento que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua direção nesses últimos momentos do ano de 2022. Pai, seja com a Tua igreja. Fala às nossas vidas. Esse é o anseio, é o desejo do nosso coração. Tenhas misericórdia de mim. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade. Assim eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o que você faria, você é capaz de fazer, o que é que você é capaz de fazer se você se deparasse com a miséria e a fraqueza de alguém que você ama? Esse ano de 2022, para mim, teve um dos momentos muito marcantes, foi quando o meu menino foi atropelado, e quando eu fui então ali socorrê-lo, irmãos, eu seriamente pensei se o meu filho ia estar vivo. E eu fiquei muito assustado com aquilo, nunca tinha tido a experiência, mas a sensação de ver alguém que você ama, né, numa situação de fraqueza, ferido, machucado, irmãos, é uma sensação que a gente no fundo diz o seguinte: se eu pudesse, eu estaria no seu lugar. Se você ama de fato alguém e esse alguém está sofrendo, é essa sensação que a gente tem. Eu não queria ver você dessa forma. Se eu pudesse, eu estaria aí no seu lugar. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos ama e Ele nos conhece. Ele nos ama de uma tal maneira, irmãos, que mesmo vendo a nossa fraqueza, Ele não desiste de nós. Muito pelo contrário. Ele é um Pai que tem um coração
né, comovido, um coração inclinado à fraqueza daqueles que Ele está ali para socorrer e para cuidar. Todos nós somos fracos por natureza. Deus, Ele tem o poder que nós precisamos para superar as nossas fraquezas. E eu sei que nós vamos daqui a pouco começar o ano de 2023, e o que nós mais pedimos ao Senhor é: Senhor, me dá força, me dá poder, para que 2023 seja um ano diferente, um ano de muitas vitórias. Mas a palavra do Senhor nos ensina o segredo do poder, e o segredo do poder é muito diferente daquilo que o mundo ensina. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o poder que vem de Deus é para os fracos. O poder que nos faz voar sobre os problemas, que nos faz superar os problemas, é um poder que vem para aqueles que sabem que não são nada, para aqueles que estão vazios e precisam ser preenchidos por Deus. Logo, pedir ao Senhor que 2023 seja um ano de muito poder, é pedir ao Senhor: Senhor, me esvazia, me faz mais fraco, me faz mais dependente de Ti. Meus irmãos, Deus, Ele nos ama e nos conhece. Ele não vira as costas para nós na nossa fraqueza. Ele vê a nossa fraqueza. E aquele que chega sinceramente a Ele, pedindo o seu socorro, pedindo o seu auxílio, Ele está pronto a socorrer. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é uma passagem que o profeta se dirige à tribo de Judá. Isaías foi um profeta que teve a responsabilidade de profetizar para este povo. E os primeiros leitores, eles estavam numa situação complicada. Diz a palavra do Senhor que eles estavam aqui exilados. Para você que não sabe o que é o exílio foi aquele período em que o povo, por estar distante de Deus, Deus derramou o seu juízo sobre o povo e permitiu que uma nação pagã escravizasse o seu povo. O povo estava exilado. O povo estava se queixando, o povo sequer podia fazer orações, porque o inimigo dizia: não, você não pode orar aqui. Diz de uma forma poética a passagem, que o povo ia para a beira do rio e ali chorava, e ficava chorando de saudade, clamando: quando é que nós voltaremos para a nossa terra? Era um povo que se voltava para Deus e também orava ao Senhor: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos socorre. Irmãos, diante daquele sofrimento em que Judá estava passando, a questão nas entrelinhas era o seguinte: por que Deus não age nessa situação? Eles se voltavam para Deus e contemplavam, tudo o que estava sofrendo, o afastamento de Jerusalém, distante da sua terra natal, e eles questionavam a Deus: Senhor, Tu não estás vendo a nossa situação? Faz alguma coisa. Será que Deus está cego e Deus não vê a nossa situação? Na verdade, Deus viu a situação do seu povo, porque Deus contempla a situação do seu povo. Porém, Deus havia decretado um tempo para que aquele povo ficasse ali no exílio e aquele povo fosse tratado pelo Senhor. Mas o povo se queixava: Senhor, faz alguma coisa. É nesse pano de fundo, de clamor, e pedindo a Deus que Deus se manifeste com poder para livrá-los, que essa passagem aqui, ela aparece. E essa passagem ainda aparece num contexto muito interessante, porque a partir do versículo 12, o que é que nós vemos aqui? A glória de Deus, a majestade de Deus sendo descrita. E o profeta então diz: olha, quem é Deus? Ele diz no versículo de número 12, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Meus irmãos, daqui para frente, o que é que o profeta vai mostrando? A grandeza do nosso Deus. Ele diz: quem foi aquele que mediu as águas da terra na palma de suas mãos? Você tem uma dimensão dessa imagem? Você olha para o mar, você vai ali no mar e vê aquela grandeza toda ali. O profeta aqui está dizendo: Deus é maior do que o mar. Deus é grande. O nosso Deus tem as águas e conhece
quanto de água existe ali no mar, porque Deus, irmãos, conhece todas as coisas. Meus queridos irmãos, nessa passagem que lemos, nós somos ensinados que em Deus nós temos a força para superar as nossas fraquezas. Em Deus temos o poder que precisamos para 2023, mas um poder que vem pela humilhação, um poder que vem pela nossa pequenez e a grandeza de Deus na nossa vida. Como então superar as fraquezas da nossa natureza? Nós somos fracos por natureza, né? Não só por conta das nossas limitações físicas, porque vez ou outra a gente está cansado. Eu estava conversando com o presbítero Gesso ali, nós quinta-feira estávamos jogando bola com os meninos, e no primeiro chute que eu dei, senti uma fisgada na coxa. E parece que ela não parou de fisgar, está aqui ainda toda dolorida. E a gente percebe que a gente é cheio de limitações, que a gente não pode fazer tudo, né? E depois que você passa dos 40, aí é que complica mais ainda a situação, né? Meus irmãos, nós temos muitas limitações, mas a nossa maior limitação está no coração. A nossa maior limitação a nossa maior fraqueza está em não querer naturalmente Deus na nossa vida. Nós criamos deuses, mas não o Deus da Bíblia. Meus irmãos, o profeta Isaías então nos mostra algumas virtudes de Deus, que nos ajudam a vencer as nossas fraquezas. E eu queria que você ouvisse estas virtudes de Deus, lembrasse delas no seu coração, porque certamente o ano de 2023 você vai precisar lembrar e saber quem é o seu Deus. Meus irmãos, primeiramente nós vencemos as fraquezas confiando no poder de Deus. Quando nós percebemos que somos fracos, nós temos ao nosso lado o Deus forte. Quando percebemos que somos limitados para fazer alguma coisa, quando os médicos dizem é impossível, quando as pessoas dizem você não vai conseguir, aí nós lembramos o nosso Deus, que é o Deus do impossível. Aquele que diz, agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Meus irmãos, nós vencemos as fraquezas que naturalmente temos, confiando no poder de Deus. E eu queria que você observasse o versículo 28. Diz assim o profeta: será que você não sabe, ó Judá, né? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Meus irmãos, o que é que o profeta está lembrando ao povo? Um povo que se voltava para Deus e queixava: Senhor, tu não vai fazer nada, essa situação vai permanecer como está. Será que o Senhor é fraco para reverter essa situação? De forma nenhuma. E aqui o profeta então lembra que Deus é Deus eterno. Irmãos, o nosso Deus tem poder eterno. Sabe o que quer dizer isso? Não é um poder que dura por um tempo, que dura algumas horas. É um poder que dura eternamente, se assim podemos dizer, porque não tem início nem fim. Deus é poderoso em todo tempo, de forma que o que Ele pensou e o que Ele planejou vai acontecer como Ele quer. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? A gente está chateado, sem entender as coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque às vezes somos como aquela criança birrenta que vai ao supermercado e ele quer comer aquele doce e diz ao pai: papai, eu quero aquele doce. Aí o pai diz: você não vai comer. Mas aí ele diz o quê? Eu quero. E ele insiste, bate o pé, ao invés de buscar entender o que o pai tem a dizer. É verdade que nenhuma criança vai perguntar ao pai: meu pai, por que o senhor não quer? Me explica aí para que eu não coma. Né? Não é natural que a criança pergunte isso. Mas a imaturidade muitas vezes nos leva a lidar com Deus dessa forma. Há um Deus que determinou e que vai fazer segundo os propósitos dele, mas a gente está fazendo o contrário. Mas a gente está fazendo o que a gente quer. Como se Deus fosse aquele boneco em que nós colocamos, tiramos de um lugar, colocamos para o outro, fazendo dele uma marionete para agir de um jeito ou de outro. E Deus não é assim, meus irmãos. Deus é eterno, seu poder é eterno.
O nosso Deus se manifestou com todo o seu poder criando o universo. Se você olhar aí para fora, você olhar para o céu, quando você for para casa nessa noite, olhe para as estrelas. Foi Ele que fez as estrelas. E tudo isso com a palavra que saía dos seus lábios. Ele não usou qualquer outro meio, simplesmente Ele falava e trazia à existência aquilo que não existia. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele sempre agiu assim. Ele sempre age assim. Ele formou os lugares mais longínquos do universo. Até onde o homem pode ir com toda a sua ciência, ali Deus formou. Mas Deus também formou, meus irmãos, os micro-organismos, aquilo que está aí com você e que você não vê, mas que Ele fez todas as coisas. Aí o profeta diz que Ele é o Criador dos confins da terra, e diz mais que Ele não se cansa nem se fadiga. Interessante, né, isso aqui? Ou seja, Ele não se cansa. Deus, Ele não está fazendo o que Ele está fazendo, em uma hora Ele diz, não, estou cansado demais e vou descansar. Embora a palavra do Senhor diga que no 7º dia Ele descansou, mas aquele descanso de Deus não tem nada a ver com o descanso físico nosso, do cansaço. O descanso de Deus é aproveitar e gozar da sua criação. O descanso de Deus, e que Ele nos ensina, é aquele descanso em que nós chegamos depois de um tempo de trabalho e vamos então usufruir daquilo que produzimos, daquilo que fizemos. Então nós descansamos gozando daquilo que construímos. Mas aqui o profeta está falando do cansaço físico. E ele lembra ao seu povo, e Deus nos lembra nessa noite, que Ele não se cansa. Ele trabalha por você, Ele trabalha por nós, irmãos, e não é alguém que fica cansado, afadigado. Ele está pronto a agir poderosamente em todo momento. O poder de Deus está à disposição de quem nele confia. Mas como é que a gente vai confiar se a gente já é bom o bastante? Como é que a gente vai confiar se somos fortes o bastante? Certamente a vida em algum momento vai colocar para você, vai gritar para você dizendo o seguinte: você não é forte o quanto você acha que você é. E se você pensa que não, deixa o tempo passar, porque a idade vai chegar e ela vai dizer para você: você não é forte o quanto você imagina que é. Meus queridos irmãos, os fracos ganham poder em o poder de Deus. Deus tem poder para aqueles que são humildes, para aqueles que se voltam para Ele e dizem: Senhor, eu preciso de Ti. Quando Paulo ele escreveu à igreja em Corinto, falando do seu espinho na carne, o famoso espinho na carne, que ele ora ao Pai e pede ao Pai: Senhor, tira esse espinho. Por 3 vezes ele orou, mas Deus não tirou o espinho. Paulo então entendeu o que é que Deus estava comunicando na vida dele, e ele diz lá em 2 Coríntios 12, versículo 10, quando eu estou fraco, é que estou forte. Será que Paulo inventou isso aqui? Não, irmãos. Jesus na cruz era o homem mais fraco da face da terra. Quem olhava para Jesus, até zombaram dele e disseram: mestre, tu não és o rei poderoso? Salva a ti mesmo, rapaz. Salva todo mundo e não salva a ti mesmo. Que é um exemplo de tamanha fraqueza. O que está acontecendo aqui com Judá é que Judá tinha um coração orgulhoso. Que Judá acreditava que deveria receber de Deus o poder de Deus porque mereciam. E o profeta está dizendo: entendam uma coisa, vocês são fracos. Quem não se cansa e quem não se fadiga é o Deus Criador dos céus e da terra, mas vocês são fracos, e se vocês querem o poder de Deus, a libertação de Deus, se humilhem, sejam fracos. E a vida vai colocar, meus irmãos, muitas situações que a gente precisa reconhecer isso. Ou então a gente vai continuar mais fraco ainda. Meus irmãos, a igreja só é fraca quando confia em suas próprias forças. A gente fica até atemorizado, né, diante de tantas coisas que têm acontecido aqui na nossa época, tantas mudanças que têm acontecido no nosso tempo. Mas enquanto a igreja confiar em Deus, irmãos, ela será sempre forte. Nós nos enfraqueceremos nesse ano e nos anos que estão por vir, se nós começarmos a confiar em nós mesmos, no nosso poderio econômico, na capacidade que temos aqui de tanta gente inteligente,
Isso é bom, isso é uma bênção de Deus. Mas a igreja está sempre forte, irmãos, porque a igreja reconhece a sua fraqueza. A igreja reconhece que se não for Deus com ela, ela não pode fazer nada. Meus irmãos, é com o poder de Deus que superamos as fraquezas do amanhã. E que venha 2023 para provar e testar as nossas fraquezas. E que venha 2023 para tocar naquele ponto fraco e nos revelar que somos fracos, né? E a gente reconhecer, Senhor, eu preciso mais de Ti. Mas, em segundo lugar, vejamos ainda, irmãos, algo mais aqui que esse texto nos revela. Nós vencemos as fraquezas confiando na sabedoria de Deus. Além de confiar no poder de Deus, temos que confiar na mente de Deus. Há um personagem bíblico que mostra isso para nós muito claro. Chama-se Jó. Irmãos, homem íntegro, fiel a Deus, próspero, abastado, família linda. Deus permite que Satanás toque na família, tire os filhos, tire os bens, tire a saúde, levante a mulher contra ele, coloque ele dentro de uma caverna lá, com feridas purulentas pelo seu corpo, e Jó continua confiando em Deus. Jó continua confiando em Deus. Não sem dores, não sem lágrimas, mas ele continuou confiando em Deus. Sabe por quê? Porque Jó sabia uma coisa que nós sabemos, que Deus está no controle da história, irmãos. De que Deus está no controle da história, e por Deus estar no controle da história, Ele tem algum propósito com o que está acontecendo na nossa vida. Ele tem um propósito com o que está acontecendo na nossa nação também. E nós precisamos lembrar isso ao nosso coração, porque Deus é sábio, Deus não falha, Deus não é pego de surpresa. Meus irmãos, no versículo 28, lá no finalzinho, o profeta diz assim, lembra, Judá, a sabedoria de Deus é insondável. Você sabe o que é algo insondável? Algo que você não pode conhecer. Algo que você não pode sondar, você não pode examinar. Algo que está para além da sua compreensão. Sabe aquelas perguntas que nós fazemos quando alguém querido parte, novo, estava bem, com saúde, de repente partiu, e a gente pergunta, mas por quê? São coisas misteriosas. Como é que a gente vai entender? A gente não consegue entender. Meus irmãos, aqui diz o texto que Deus tem sabedoria insondável. A sabedoria de Deus é mais elevada do que a nossa. Entenda bem isso aqui, porque quando nós somos testados por Deus, a gente acha que a gente pode entender muita coisa, e na verdade tem coisa que a gente não entende. O próprio Isaías, ele vai dizer no capítulo 55, versículos 8 e 9, o seguinte, observe aí na sua Bíblia, Isaías 55, 8 e 9. Diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O profeta Isaías se voltando para o povo e dizendo, entendam o que Deus pensa para vocês, o que Deus quer para vocês. Vocês não vão compreender muita coisa, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que é isso aqui, irmãos? Sabedoria insondável. Sabedoria que a Bíblia ensina, nos entregar a Deus e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio na Tua bondade. Senhor, está doendo, eu sei que Tu poderias livrar, mas Tu não para a dor. Tu não paraste a dor, mas eu sei que Tu estás no controle. Meus irmãos, como é difícil às vezes encontrar pessoas entendendo isso, né? Às vezes a gente entende pessoas chateadas com Deus. Deus poderia me curar e não curou? Meus irmãos, Deus tem sabedoria insondável. E tudo que Ele faz com perfeição. Porque no fim, nós perceberemos que Deus esteve a todo tempo sempre fazendo o melhor. A sabedoria de Deus, em sua totalidade, é
desconhecida, irmãos, por nós. É completamente desconhecida. Tolo é o homem que pode achar que consegue ali perscrutar e traçar a mente de Deus. Isaías está dizendo, é insondável. Deus faz coisas que são distantes para nós, que são elevadas demais e que a gente tenta buscar se agarrar, mas está alto demais para nós. E certamente 2023 será um ano em que a gente vai ter que entender isso com mais clareza ainda. Que Deus faz coisas que a gente não entende, que a gente não consegue compreender. O salmista, ele diz para a gente o seguinte no Salmo 37, versículo 5. Ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Vamos repetir todos juntos esse texto? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entende bem, confie nele, não tome o lugar dele. Confie nele, não tome o lugar dele, porque o fardo é pesado demais para você. Confie nele, porque mesmo sem compreender a sabedoria dele, você pode afirmar com toda certeza que ele é bom, que ele é justo, que ele te ama. Você pode descansar o teu coração, porque ele é a tua proteção, porque ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, mesmo que você não esteja entendendo tudo isso que está acontecendo, esse turbilhão na sua vida. Confie na sabedoria de Deus, mas uma sabedoria que requer de você apenas o seguinte: confie, porque ela é insondável, porque Deus, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Meus irmãos, só Deus é quem realiza com perfeição os planos que ele tem. Depois da prova de Jó, quando Jó estava lá nos seus últimos momentos de agonia, então Deus se volta para ele e faz algumas perguntas a Jó que Jó não conseguia responder. Ele pergunta: Jó, onde tu estavas quando o sol foi criado? Onde tu estavas quando o universo foi criado, Jó? Deus lembra: Jó, tu não é nada, Jó. O que você precisa é apenas confiar na minha bondade, confiar nos meus planos. Ou como muitas vezes nós precisamos aprender com Jó, né? Porque Deus está questionando e dizendo: minha filha, meu filho, por que você acha que eu estou no controle de você? Né? Que eu estou sendo controlado por você? Você é que está sendo controlado por mim. Você é que está sendo controlada por mim. Meus irmãos, é por isso que a igreja sabe que o que Deus determinou, Ele fará. É na sabedoria de Deus que nós confiamos. Ele está fazendo as coisas certas. Ele está dando aquele traço de tapeceiro que você olha e diz: espera aí, está meio confuso, está feio, ofuscado. Mas depois, quando tudo se finda, você percebe a obra de arte e a beleza do tapeceiro. É assim que Deus faz. Meus irmãos, Deus está lembrando aqui através do profeta ajudar, entenda, Deus é mais sábio. É necessário que vocês passem esse tempo aí, 70 anos aí sofrendo, com essa agonia, mas vai chegar ao fim. Confie na sabedoria de Deus, do Deus que é sábio em tudo que faz. Meus irmãos, a sabedoria de Deus nos ajuda a vencer as fraquezas dos nossos planos. E se você contar quantos planos fracassaram nesse ano de 2022, né? Talvez você tenha aí um bom número deles, mas Deus, Ele nos dá a vitória. Deus, Ele é sábio naquilo que Ele tem para a nossa vida, e Ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, as fraquezas dos nossos planos com a sabedoria dEle, porque nós sabemos de uma coisa: se não deu certo, sabe aquele concurso que você não passou, sabe aquele emprego que não prosperou, sabe aquele plano que estava idealmente traçado não deu certo? Para quem confia na sabedoria de Deus, sabe que Deus estava operando melhor. Você tem dúvida disso? Tenha fé. Você tem dúvida disso? Entenda o que Paulo diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda com José: o plano que era mau se tornou em bênção. Porque Deus, irmãos, faz assim. O Deus que nós confiamos. Agora deixa eu dizer uma coisa: sem fé, incrédulos, nós sofreremos, porque a gente vai perceber que muitos planos se frustrarão, e a gente vai estar dando cabeçada na parede, achando que tinha que ser aquilo ali,
quando na verdade, irmãos, o que nós precisávamos era confiar em Deus e dizer: Senhor, se tu fizeres, está bem, se tu não fizeres, está bem do mesmo jeito. Porque tu és bom, Senhor, e os teus planos são sempre os melhores. Meus irmãos, por fim, aqui ainda é mostrado para nós, né, como o poder de Deus nos ajuda a vencer as fraquezas. E aí nós vencemos as fraquezas confiando na graça de Deus. Primeiramente, confiando no poder, porque Ele é um Deus que não se cansa e nem se fatiga. Confiando na sabedoria dEle, porque mesmo que a sabedoria dEle esteja distante de nós, Ele continua bom e fazendo o melhor. E por fim, confiando na graça dEle. O que é a graça, meus irmãos? A graça é o favor imerecido. Todas as vezes que eu lembro da graça, eu lembro de algo que aconteceu certa vez comigo. Eu fui para Macaparana e quando cheguei em casa, eu trago sempre uma banana muito gostosa de Macaparana, e quando eu estava tirando as bananas do carro, passa uma senhorinha e diz: ei, me dê alguma ajuda aí. Aí eu peguei aquela banana e disse: vou dar essa banana para abençoar essa irmã. Aí dei para ela, aí ela olhou para mim e disse: eu não sou macaco? Ela não merecia, eu dei para ela. Naquele momento eu imaginei quanto é custoso para Deus, porque Deus dá e às vezes tem gente murmurando, né? Tem gente murmurando. Foi aquela sensação que eu tive. A vontade foi dar um bote naquela caixa de banana, aquela concha de banana, e pegar de volta, dizer: não vou dar mais a você não. Mas a graça, irmãos, é Deus nos dando o sol todos os dias, mesmo que não confiemos nele. É Deus derramando a chuva sobre a horta, mesmo quando nós murmuramos. Está lá a gente murmurando do tomate que a gente plantou, dizendo: podia ser maiorzinho, esse não está bom, não presta. E Deus continua ainda fazendo o tomate crescer na nossa horta. Que graça maravilhosa! Meus irmãos, Deus é gracioso. O ano de 2020, certamente você experimentou muito da graça de Deus. Porque se você fosse pesar numa balança aí: Deus me abençoa de acordo com aquilo a confiança que eu tive sempre em Ti, você vai perceber que a sua balança vai pender, aí você vai estar debaixo de juízo e não debaixo da bênção. Veja o que diz os versículos 29 a 31. O profeta então agora diz acerca de Deus: Ele fortalece o cansado. Que é isso? Graça. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que é isso? Graça. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por quê? Porque encontram graça. E ele continua: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabem por quê? Porque são agraciados por Deus. Meus irmãos, na nossa fraqueza, Deus tem graça para nós. Quando estamos cabisbaixo, o corpo está desfalecido, o coração desanimado, nós temos da parte de Deus a graça que nos faz voar como águias. Meus irmãos, Deus tem graça para o cansado. E como a gente muitas vezes está assim cansado. Se você for um pouco mais sincero consigo mesmo, você vai perceber que às vezes a gente está tão cansado que até para orar é difícil. Às vezes nós estamos tão cansados que para ler a Bíblia a gente fica, não dá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: na sua fraqueza, Deus tem graça para você. Em 2023, eu não sei como você vai começar, assim, com muito vigor ou cansado. Mas nos momentos de cansaço, lembre-se que Deus é gracioso, que Deus te abençoa, não porque você merece, mas porque Deus é bom, porque Ele é cheio de misericórdia para com você. Ele vê o teu cansaço, Ele sabe do teu abatimento, e Ele estende a mão para te levantar, para te erguer. Ele não deixa que você caia. Agora, escute o que o profeta está dizendo aqui: espere em Deus, busque em Deus, faça dEle a fonte do seu vigor. Porque muitas coisas querem tomar o lugar de Deus. Tem gente que agradece quando a conta no banco está cheia. Tem gente que agradece, mas quando está com saúde só. Tem gente que é feliz quando a família vive numa harmonia maravilhosa.
meus irmãos, a fonte da nossa alegria nem é a nossa conta no banco, nem é a nossa saúde, nem mesmo a nossa família. A nossa alegria é Deus. E quem espera em Deus não se cansa. E quem espera no Senhor não vive, caindo pelos cantos. Meus irmãos, Deus dá o renovo a todos que esperam nele. Deixa eu fazer uma pergunta que só você pode responder. Em quem você tem esperado? Em quem você tem esperado? Essa pessoa, isso é a fonte do seu vigor, da sua alegria? E quando isso se acabar, porque tudo nesse mundo vai passar. Tudo. A única coisa que não passa é Deus. Faça de Deus a fonte da tua força. Faça de Deus a fonte da sua alegria. A graça de Deus, meus irmãos, é para quem compreende a sua fraqueza. Tudo isso que eu estou falando aqui começa quando nós reconhecemos: Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraco. De Deus vem a força para nos erguer, andar e voar nas alturas. Confie no Senhor, espere a graça que Ele tem para a sua vida. Confiar no Senhor, ter fé e dizer: Tu estás conosco. Quando os discípulos estavam aprendendo essa lição, estavam dentro de um barco no meio do mar e a tempestade começou a soprar e todos eles ficaram desesperados. E detalhe, todos eles pessoas adaptadas e que conheciam bem ali como é que funciona os vendavais do mar, dos lagos, ficaram apavorados. Marcos diz, o evangelista, que a água começou a entrar dentro do barco e já estava dando na canela. Você sabe o que eles estavam pensando? A gente vai morrer agora. Agora, sabe o que é inusitado em tudo isso? É que, embora eles estivessem desesperados, estava Jesus no barco e dormindo. Irmãos, que imagem impactante! Os discípulos desesperados, vai todo mundo naufragar, vai todo mundo afundar, e está Jesus lá dormindo. Eu acho que era uma cena extremamente irônica, e eu costumo ver até de forma cômica, Jesus ressonando, ou quem sabe até naquele roncozinho. E os discípulos: agora vai tudo se acabar, vai tudo se acabar. E quando Jesus se levanta, e pronto para dar a lição de se aquiete, mar, e o mar se aquieta, sabe qual é a primeira coisa que Jesus diz àqueles discípulos? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser fracos para entender que estamos com Deus forte no nosso barco. Aquele que é capaz de fazer os ventos se aquietarem. Aquele que dá a segurança que nós necessitamos, segurança que homem nenhum pode dar, que nos leva a dormir como Davi disse: eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Esse Deus é gracioso, Ele é gracioso, confie nele, espere na graça dele, espere naquilo que Ele tem para a sua vida nesse ano. Comece 2023 sendo fraco, e não tenha vergonha disso. Porque se você se envergonha da sua fraqueza e da sua pequenez, você precisa aprender com Cristo. Mas eu sei que você já tem ouvido Jesus, você tem aprendido com Cristo. Comece 2023 fraco, para que em 2023 você seja forte pelo poder de Deus. Para que todo o poder de Deus em você não esteja em nada, não esteja nos teus recursos, na tua inteligência, na tua saúde, mas esteja em Deus. Para que quando chegar no final de 2023 você possa dizer: Senhor, tudo é teu, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho veio do Senhor e é para ti, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, amém? Eu acredito que nós estamos aqui com o nosso coração dizendo isso, porque a gente sabe que o que Deus nos deu nesse ano de 2022, não veio de nós, veio dele. Meus irmãos, encerrando aqui as minhas palavras, o poder de Deus, o poder que precisamos para os nossos momentos de fraqueza, seja agora e seja no porvir, está no Senhor. Faça dele a sua fonte. Pastor, como é que eu faço a Deus fonte da minha alegria? Você vai ser provado, porque a vida é um mar bravio, e o bom marinheiro, ele é provado nas tempestades. Você vai ser provado. Agora,
faça de Deus, confie em Deus, mesmo que esteja tudo o vento soprando, está lá o mar tumultuado, confie em Cristo Jesus, Ele está com você. Diga: Senhor, eu não tenho outra fonte, Tu és a fonte da minha força. Aprenda a esperar em Deus. E saiba de uma coisa: a precipitação é sinal de falta de fé. Porque na precipitação a gente está lá fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. Dizemos a Deus o seguinte: Senhor, o que Tu fizeste está demorando demais. Então deixa eu dar meu jeitinho aqui. Só que, como diz lá no interior, o apressado come cru, né? Porque há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. E Deus então diz: minha filha, meu filho, espere em mim. Não se precipite. Não vá achando que os seus planos são melhores. Sabe por quê? Porque o melhor está em mim. Confie em mim. Faça do meu poder a fonte do teu poder. Meus queridos irmãos, em Deus está a nossa salvação. Ele nos deu Cristo. E Cristo veio a este mundo porque somos fracos, para mostrar que somos fracos. Em Cristo está a salvação e o poder que precisamos para viver poderosamente. Hoje, que ainda é 2022 e 2023 e os anos que virão. Que Deus nos fortaleça. Que Deus veja a nossa fraqueza e nos encha do seu poder. Para que em 2023 a gente possa enfrentar os grandes desafios que virão, né, com a certeza de que Deus, Ele há de nos ajudar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e aplique Sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer... Eu queria convidar o diácono... ele está com a bebê ali. Vamos cantar um louvor. Antes de nós fazermos a última oração nessa noite.